selecionei aqui uma fala da Osga. Olha como tem tudo a ver com o poema. Tá logo depois, ó. A única coisa que em mim não muda é o meu passado. A memória do meu passado humano. O passado costuma ser estável. Está sempre lá, belo ou terrível. E lá ficará para sempre. Então, veja, aqui ele traz a ideia de que o passado é adormecido, é a verdade adormecida, que não passou, na verdade, apenas e acabou. Ele sempre continua como uma marca para você. E a Osga pensava isso o tempo todo, porque sempre ela tinha lapsos da memória dela na forma humana. Então, lembrava de vários pontos, inclusive da Alba. Olha que legal o nome Albo. Alba é branca. A Alba foi a mulher que o desvirginou, certo? Então, ele tem essa lembrança, ele conta essa lembrança com muita vergonha, inclusive, certo? Só que depois, quando ele conhece o José Biltmann, e o José Biltmann pede para o Félix inventar um passado para ele, mas diferente de todos os outros, ele não quer um passado nobre, ele quer passado humilde, ele quer um passado que mostra que ele é um angolano. Não que ele tenha um passado europeu nobre, mas que ele tem um passado totalmente autóctone, que é nativo, certo? Então, ele, de repente, acredita tanto naquele passado, a Osga começa a observar que ele se entrega tanto para aquele passado, que ele começa a pesquisar quem é a mãe dele, fictícia, quem é o pai, fictício. E como o Félix pega tudo de fato real, óbvio que ele vai encontrar a Eva, que é a mãe fictícia, que ele vai encontrar o avô, que ele vai encontrar ele vai encontrando. Aí o que a Osga conclui? Porra, cara, você pode mudar o passado também. Então, ela muda esse ponto de vista que ela tem aqui. Mas veja o quanto essa frase tem a ver com esse poema. A relação dos dois é muito presente, tá? Aí, tem mais uma parte aqui que a Osga e o Félix estão conversando. Essa é uma conversa entre aspas, porque você sabe que o Félix conversa com ela e a gente fica sabendo o que o Félix contou pelas palavras dela, no discurso direto, a maioria das vezes, e meio que ela, entre aspas, responde, porque na verdade é o que ela está pensando, né? Então, a verdade é improvável. Sorriu num relâmpago. Olha lá. A mentira, explicou, está por toda parte. A própria natureza mente. O que é a camuflagem, por exemplo, se não uma mentira? O camaleão disfarça-se de folha para iludir a pobre borboleta. Mente-lhe, dizendo, fica tranquila, minha querida. Ó, aqui, lá no trecho original, até eu vou tirar o itálico que eu copiei, e saiu tudo com itálico, porque eu copiei, né, do livro. Ó, esse trechinho aqui, eu preciso entender, preciso deixar claro para vocês, que é o discurso do camaleão. Quando, ó, vocês veem que é um discurso direto, tá vendo? Discurso direto. Como eu sei que é um discurso direto? Porque tem um travessão, então tem uma personagem falando. Aí essa personagem vai citar o discurso de alguém. No caso, o Félix, ou a Osga, não sei quem que tá falando isso exatamente, quem que é quem aqui, foi citar o discurso, o possível discurso do camaleão. Então, ele põe em itálico. Então, um discurso direto dentro de um discurso direto vai estar sempre em itálico. Essa é uma marca de estilo dele, tá? Então, mente-lhe dizendo, fica tranquila, minha querida. Não vês que sou apenas uma folha muito verde ou ondulando ao vento? E depois atira-lhe a língua a uma velocidade de 625 centímetros por segundo e come-a. Abomino a mentira porque é uma inexatidão. Essa palavra é importante para trabalharmos. Também a verdade costuma ser ambígua. Se fosse exata, não seria humana.
Indique-me uma profissão, uma única, que não se socorra nunca da mentira, e na qual um homem que apenas diga a verdade seja efetivamente apreciado. O que ele está dizendo? A mentira é própria do ser humano. A verdade não existe. A própria mentira é uma inexatidão. A mentira não é algo exato. Olha que louco, gente. E por que eu falei? Chame a atenção para essa palavra. Ela é um neologismo. Essa palavra não existe, tá? Então, ele trabalhou com prefixo aqui. Veja, um prefixo. E criou, a partir de uma derivação prefixal, um neologismo, para mostrar que a mentira não é exata. Mesmo porque se eu dissesse que a mentira é exata, eu estaria entrando num paradoxo, porque a mentira não é algo exato, a mentira é mentira. Exato é verdade. Então, ele coloca um in aí, ó, certo? Para negar a exatidão. Temos aí um neologismo. Então, veja o quanto esse trecho traz também a outra temática, que é discutir o que é verdade, até que ponto a verdade não é a sua verdade, não a minha. O que é realidade, o que é memória, até que ponto eu sou o que eu quero ser, ou eu sou o que você pensa que eu sou, ou eu sou de fato o que eu fui. É filosófico pra caracas, tá? Então, agora eu vou dar um exercíciozinho para vocês. Olha, a única coisa que em mim não muda é o meu passado, a memória do meu passado humano. O passado costuma ser estável, está sempre lá, belo ou terrível, e lá ficará para sempre. Eu quero que vocês observem as palavras que eu vou colocar de vermelho. Vamos lá. Porque tem uma delas que vai dar probleminha. Então, eu vou pôr aqui, ó. Palavra 1, palavra 2, palavra 3, palavra 4, 5 e 6. Eu quero a justificativa aí. Por que elas foram acentuadas? Então, vou dar um tempinho para você responder. 1. Coloca o motivo dela ser acentuada. A regra. 2. O motivo dela ser acentuada. 3. E assim por diante. Vai lá. Faça. Vamos lá. 7 pessoas terminaram, as demais acompanhem. Rapidinho. Única foi acentuada por ser uma proparoxítona. Todas são acentuadas. Memória. Memória é uma palavra que dá confusão. Por quê? Todas as vezes que a gente tem uma palavra que termina nesse ditongo ia aqui, tá? Todas as vezes não, mas a maioria das vezes, a gente vai ter a pronúncia de Portugal e a pronúncia do Brasil. No Brasil, a gente separa a memória assim, ó, memória. Então, se eu considero essa pronúncia, eu vou considerar aquela acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente, né? Ditongo fechado, porque vamos pôr em 2 pacotes só que fica mais fácil. Na aula eu explico isso, na aula de gramática, tá? Agora, lá em Portugal, eles falam memória. Lá em Portugal, eles separam, eles não falam memória, eles falam memória. Aí, quando eles falam assim, você vai cair na regra da proparoxítona, beleza? No Brasil, opte sempre por considerar uma paroxítona. Aí, mas isso pode cair e dar problema? Raramente eles vão pôr uma palavra que tem essa ambiguidade numa prova. Eu estou pondo para dizer para vocês, mas é muito difícil, porque cabe recurso. Só que é um recurso que nunca vai ser ganho, porque também pode ser vista por um ponto de vista, tá? Então, já falo para não ter dúvida. Estável é uma paroxítona terminada em L. Vamos lembrar. Oxítona. Quais são as vogais das oxítonas? Que eu olho a terminação. É uma oxítona, terminou com A, com E, com O. Em, ens, ditongo aberto. Vai levar acento. Essas aqui nunca vão levar acento se for paroxítona. Então, lembra sempre disso. Não precisa decorar a regra da paroxítona, que é um cu decorar a regra da paroxítona. Entenda assim.
Paroxítona é o contrário da oxítona. Fica muito mais fácil. Você lembra a oxítona, que são seis terminações? E aí, não é uma daquelas, é porque vai ter que estar acento, tá? Então, uma paroxítona. Lá, recebeu acento por ser um monossílabo tônico. Terrível, paroxítona. Mesma regra do estável, paroxítona terminada em L. Ficará, oxítona. Beleza? Então, só para dar uma estigadinha ali na acentuação. Agora, vamos aqui, eu vou deixar destacado alguns pronomes. E eu quero que vocês deem para mim, todos os pronomes que eu vou destacar vão ser pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo. Aí eu quero que vocês deem para mim a função sintática. Então, se naquele contexto ele é objeto, se naquele contexto ele é direto, é indireto, se ele é complemento nominal, se ele é adjunta de nominal, que demônios ele cumpre ali. Então, vou começar com esse ler aqui, porque no geral a gente considera o ler sempre como objeto indireto, mas não é sempre que ele é. Então, temos um aqui. Temos um aqui, 2, 3. Segue os números, mesmo que eu faça errado, tá, gente? Porque senão depois vira uma 4. Por enquanto esses aí. Que ali embaixo, vou pôr um pouquinho, diminuir um pouquinho aqui, para caber mais esse aqui. Ó. Cinco. Então, vamos juntos agora. Repara que para você saber a função sintática de um pronome oblíquo, principalmente quando esse pronome oblíquo é o lhe, o o e o a e o me, é importante você falar no coloquial. Quando você fala no coloquial, tá? Você percebe melhor qual é a função dele. Então, quando eu falo, o camaleão disfarça-se de folha para iludir a pobre borboleta. Mente-lhe dizendo. Então, mente para ela. Quem mente, mente para alguém. Aqui nós temos um objeto indireto. Depois, fica tranquila, minha querida, não vês que sou apenas uma folha muito verde ondulando ao vento? E depois atira-lhe a língua. Cara, olha isso. Atira algo. O quê? A língua. Em quem? Atira em quem? Nela. Aqui ele tá como se fosse um em quem. Atirou algo em alguém. Também temos um objeto indireto, tá? Vamos lá. Depois, por ser e come-a. Come quem? Come ela. Ela quem? A borboleta. Objeto direto. Indique-me uma profissão, uma única. Indica o quê? Uma profissão. Para quem? Indica para mim. Então, nós temos outro objeto indireto. Certo? Depois aqui, José Biltmann apareceu esta noite na companhia de um velho de longas barbas brancas. Esse esta aqui, gente, precisa prestar atenção nele. Uma trunfa grisalha que lhe caía pelos ombros em tranças selvagens. Caía pelos ombros dele. Então, ombros dele deu a ideia de posse, de alguém. Não é caía de quem. Não é caía em quem. Ó, não caía em quem, é caía nos ombros. Caía em quê? Tá? Mas os ombros dele, repara que aqui nós temos uma adjunta de nominal. Viram? Então, muitas vezes o lhe nessa obra, ele é muito usado como adjunta de nominal. Tem vários lugares. Eu vou grifar mais uns lhes que aparecem aqui. Esses ques que eu tô grifando, depois eu vou dar o exercício dele. Não mexe com ele ainda não, tá? Ó, eu vou colocar mais alguns pronomes para vocês continuarem. Então, aqui eu tenho o 6,
Se eu não terminar essa análise desse trechinho, eu vou terminar no próximo dia, hein, gente? Não vou deixar de fazer, não. Muito importante. Ó, nem que eu faça gravado. Droga. Pronto. Pode ir classificando aí. Continua a numeração, tá? Vamos junto, então, aqui. Vamos lá. Ó. Quero apresentar-lhe o meu amigo. Veja, apresentar alguém para alguém. Quero apresentar para você. Esse lhe está no sentido, não é de para ele, é de para você. Objeto indireto. Depois aqui. Em 2 palavras, vadio profissional, muito prazer. Aqui esqueci do parágrafo. Félix Ventura estendeu-lhe a ponta dos dedos. Estendeu a ponta dos dedos, estendeu para ele. Objeto indireto. Edmundo Barata dos Reis prendeu-lhe a mão entre as deles. As dele. Então, prendeu a mão dele entre as dele. Ó que louco. Prendeu a própria mão. Tá? Então, esse lhe 8 é a adjunta de nominal, é a mão dele. Firmemente, longamente. Então, é como se ele tivesse segurado forte, prendido a própria mão na mão do Félix. A mão dele. Aqui nós temos a adjunta de nominal. Olhando de lado. Olha aqui a comparação metafórica, ó. Aqui é bem interessante, gente. Já vou ler e explicar, mas como muda a descrição do cara. Olhando o, veja, olhando ele, objeto direto. Certo? Muito bem. Agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês olhem para esses 3 Qs que estão aqui, grifados, e falem para mim se eles são conjunção integrante ou se eles são pronome relativo. Tá? Não vai ser outra aqui. O que pode ser outras coisas. No caso dessas aqui, ou ele é conjunção integrante ou pronome relativo, que é o mais comum. Pronome relativo, o qual, a qual. Conjunção integrante, você substitui pelo isso. Não vês? O qual sou apenas uma folha? Ou não vês isso? Deu para substituir aqui por isso? Então, nós temos conjunção integrante. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É amarradinho. Onde eu tenho conjunção integrante, eu tenho oração substantiva. Certo? Depois, se fosse exata, não seria humana. Indique-me uma profissão, uma única, a qual. Deu a qual, então eu tenho pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, eu tenho oração adjetiva. Agora, ele não está falando de uma profissão específica, ele está falando de todas. Então, veja que é explicativa aqui. E na qual um homem que apenas diga a verdade, um homem o qual apenas diga a verdade, substituir, então, que pronome relativo. Se ele é pronome relativo, porque eu tenho uma outra oração adjetiva. Agora, restritiva, porque não é qualquer homem que ele está falando, é um que diz a verdade. Certo? Então, olha lá, esse questionamento em relação à mentira, à verdade. Olha esse índice improvável. Olha essa frase. A verdade é improvável. Então, temos aqui. Aí, aqui, a mentira é uma inexatidão. Então, veja, tanto a verdade quanto a mentira, elas não são exatas. Elas não são exatas. Elas não são prováveis. Ou seja, eu não tenho certeza nunca. É muito louco, porque a verdade é uma mentira e a mentira é uma verdade. É muito filosofia para minha cabeça. Né? Muita maconha numa pessoa só aqui. Beleza? Agora, vamos trabalhar aqui. O primeiro que é conjunção integrante, eu perdi. O primeiro que é conjunção integrante. Você tem uma subordinada substantiva objetiva direta. Não vê isso. Não vê o quê? Objeto direto. Tá? Agora, olha para essa frase que está bem maior aqui.
em destaque e fala para mim, faltou vírgula aqui ou não? Faltou ou não faltou, gente? Sim, faltou. Muito bem. Por quê? Veja, começou com uma oração aqui, subordinada adverbial. Se fosse exata, ele quer dizer, não seria humano. O humano não é um ser exato. Então, se a verdade fosse exata, ela não seria humana. Então, vamos lá. Eu tenho uma oração subordinada adverbial aqui, condicional, tá? Presta atenção que quando a gente tem esse tipo de oração condicional, quando a gente usa essa conjunção aqui, ó, o se, significa que obrigatoriamente nós vamos ter que ter um verbo aqui, ó, que tem 2 S's, se fosse, para dar a conjunção. Então, gente, eu quero que vocês entendam. Aqui nós temos o pretérito do subjuntivo. Mas o que é o pretérito do subjuntivo? É uma possibilidade que não aconteceu. Tá? Então, é um passado que não acontece. É sempre com os 2 S. Se fosse, se falasse, se pegasse, se chorasse. Vai dar sempre o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu comecei com uma oração adverbial, significa que eu comecei com advérbio. Então, precisaria ter a vírgula aqui com a norma culta. Aqui na sequência, se eu tenho uma oração que tem esse se fosse exata, se fosse, se dissesse, se cantasse, se chorasse, ali na frente você vai ter o futuro do pretérito do indicativo. Aqui a gente tem uma frase que teve correlação do tempo verbal. Mas o que é correlação do tempo verbal? Você vai ter o pretérito do subjuntivo, depois, obrigatoriamente, você tem que ter o futuro do pretérito do indicativo. Ai, Márcia, eu não sei o que é isso. Cara, se você não sabe os tempos verbais, eu aconselho você, como tarefa, conjugar. Então, pega o verbo aqui, o for e o ser. Então, é o verbo ir e o verbo ser. E conjuga. Você não sabe? Pega lá os modos do indicativo, os modos do subjuntivo. Vai num site chamado Conjugacão, que lá vai ter todos os verbos da língua portuguesa conjugados. Ou num site chamado Conjuga-me. Conjuga um verbo, gente. Tá? Conjuga, por exemplo, estudar, acontecer e partir. E aí você conjuga um de cada para você treinar. Porque isso a gente esquece muito. E a correlação do tempo verbal é muito cobrada. Ó, veja como a frase dá a ideia de hipótese, tá? Dá a ideia de um fato hipotético. A UEL cobra essa semântica dos tempos verbais também. Muito bem, senhores. Alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram saber desses dois tempos? Diga. Esse C não pediria vírgula de qualquer forma? Ou seja, se fosse não seria humana, vírgula, se não fosse exata, não seria também? A gente não seria também? Não. Quando você traz a oração adverbial para depois da oração principal, significa que você traz o advérbio para depois da oração principal. Quando o advérbio vem no final, a vírgula é opcional, Dagmar. Geralmente a gente coloca, porque melhora a leitura, tá? Mas dizer que ela seria obrigatória, não seria humana se fosse exata. Não é obrigatória, tá? Mas a gente geralmente põe, porque melhora a leitura por se tratar de duas orações subordinadas. Tá bom? Beleza? Então, bom, gente, ó. Então, qual era a minha intenção? Minha intenção é mostrar para vocês que o livro inteiro vai ter referências que se amarram à epígrafe e ao poema introdutório.